Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de janeiro de 2023 do fundo XPlog, o XPLG11, fundo de investimento imobiliário. Vamos ver qual foi a performance dele nesse mês de janeiro, primeiro mês aí do ano novo, né? Então, a gente vai ver aí qual foi a performance dele, qual a expectativa, né? Qual é o impacto aí da Americanas também no fundo, né? Esse problema da Americana. Então fique conosco até o final do vídeo. Se você gosta desse tipo de assunto, FIF, Agro, EF, Infra é o principal assunto aqui no canal. Então deixe o seu like, se inscreva aí no canal, ative as notificações, tá bom? E eu vou deixar esse relatório para você na descrição do vídeo, você baixar, fazer uma leitura mais detalhada, assim também como nosso link do grupo do Telegram. Se inscreva lá, em curta distância, converse também com outros investidores. Vamos lá então. XPLG11, relatório de janeiro. Então, para quem não conhece, é um fundo do segmento logístico, né? Tem aí empreendimentos logísticos e industrial, mas dentro da classificação Ambima, tudo é logístico. Ele tem desde junho de 2018, então aproximadamente aí 4 anos e meio de mercado. XPLG é o código de negociação na bolsa, fundo com mais de 3 bilhões de patrimônio líquido. Então, fundo aí, né, com alto valor agregado em relação aos seus imóveis e tem mais de 300 mil cotistas, e eu sou um desses cotistas, tá? Dentro dos fundos de tijolo meu atualmente, é o fundo que eu tenho maior valor, né? Em relação ao valor dos fundos de tijolo, eu tá no XPLG11, né? Em torno aí de 6 a 7% da minha carteira de fundo de investimento imobiliário, tá? No XPLG11, eu tenho atualmente 17 fundos, né, em torno aí de 7 fundos, se não me engano, de tijolo, né, outros são fundos de papel. Segmento então, logístico, XP Vista Asset Management é o gestor e administrador é a Vortex DTVM, e tem uma taxa de administração aqui, que tem uma questão escalonada, né, mas é um fundo de mais de 3 bilhões, provavelmente está pagando aqui dentro do regulamento 0,75% ao ano, que já vem abatido no fluxo financeiro, tá? Já vem apropriado aí mensalmente, e também tem uma taxa de performance de 20% do que excedeu o benchmark, que é IPCA mais 6%. Então teve um desempenho maior que o IPCA mais 6% ao ano, paga-se aí 20% de taxa de performance. Ok, então vamos lá então, o que o gestor comentou aqui em relação a esse primeiro mês de 2023, o fundo distribuiu então 74 centavos, o fundo que tem a sua data base no último dia útil de cada mês, então anunciou no dia 31 de janeiro, vai pagar no dia 14, né? Paga 10 dias úteis depois do anúncio, e o fundo está atualmente, né, com esse dividendo anunciado, 9,7% de dividend yield anualizado, com base no fechamento da cota, né, que caiu muito aí nesse mês de janeiro, mês de dezembro, R$ 91,10 é o valor da cota. Atualmente está aí em torno desse mesmo valor, né, mas chegou a estar aí próximo aos 90. E o fundo procura sempre fazer distribuições, né, linearizadas, uniformes, né, dentro dos meses, né, obedecendo ali o fluxo de caixa semestral, que o fundo é obrigado a distribuir 95% dele, tá? Mas essa equalização normalmente é feita pelo fundo, no caso, sempre no final do semestre, ou para cima ou para baixo, né? Em relação ao resultado do mês, então teve alguns eventos ali de destaque, teve distribuição de dividendos do REC Log São Paulo, acho que, se eu não me engano, é uma sociedade de propósito específico, que o fundo tem uma participação, se eu não me engano, integral nele, e lá tem a alocação do contrato com o Mercado Livre, né, no Syslog São Paulo, tá? Então o fundo aí recebendo distribuição de dividendos dessa sociedade de propósito específico, e também recebimento de prêmio de locação do especulativo Cajamar, vai ter comentário na página 8, especulativo extrema e expansão, obras de expansão da Leroy. Dentro dos comunicados, né, ele fala que entre o dia 20 e 26 de janeiro, o fundo recebeu pontualmente da Americana os aluguéis, então não tem nenhuma inadimplência por conta desse problema da Americanas, né, que se denomina B2W Companhia Digital. Em relação aos aluguéis, então não tem inadimplência da Americanas, mas o fundo segue acompanhando, né, os desdobramentos dessa questão de recuperação judicial, né, da Americanas, né. A gente também tem acompanhado alguns outros fundos aí tendo um impacto, né,
Eu vou tentar fazer um vídeo aqui elencando os fundos onde Americanas ali tem um imóvel ali, ou então se é inquilina, ou de repente tem algum CRI, né? Não sei, de repente pode ter em algum fundo que a gente acompanha aqui no canal. Vou tentar fazer esse vídeo aí para poder trazer para vocês, tá? Mas dentro aqui do XPLG11 não está tendo impacto, né? E a gente verifica aqui dentro aqui do acompanhamento, não tem inadimplência, não tem impacto ainda com relação às lojas americanas. Bom, o fundo permanece, inclusive, tá, com a expectativa de proventos já anunciados no relatório anterior. Tá? A gente vai confirmar essa expectativa nesse relatório aqui. Bom, fluxo financeiro. O fundo teve então aqui receitas de locação de quase 22 milhões e meio de reais, 1,5 também de rendimentos de fundos imobiliários que o fundo tem na carteira e rendimento de caixa 378 mil reais, totalizando 24,3 milhões, despesas 3,4 milhões, né? Principal que é despesas operacionais, que é despesas de administração, gestão, né? Performance se tiver, despesas financeiras que são o serviço da dívida, normalmente do fundo, né? As alavancagens aí, os CRIs, os juros desses CRIs que são classificados como despesa financeira. E o resultado do fundo foi de 20 milhões 871 mil reais, né? E distribuiu 20 milhões de reais aproximadamente, como a gente vê aqui, então o fundo distribuindo menos do que o resultado. Isso é importante, interessante a gente acompanhar isso, até porque a gente verifica aqui que nos últimos 12 meses o fundo distribuiu mais do que os resultados dos meses, nesses últimos 12 meses, né? De fevereiro até janeiro agora de 2023, distribuiu mais do que o resultado auferido, né? Então utilizando caixas anteriores, né? Acumulados de caixas anteriores aí. E a gente tem que observar isso para o fundo não ficar aí né, sem aí aquele colchão, né, que pode proteger o fundo em relação, principalmente os fundos de tijolo, né, em relação às rescisões contratuais aí inesperadas, né. Resultado financeiro, então a gente verifica aqui a distribuição por cota, né, então foi 83 centavos por cota a receita de locação. O resultado foi de 77 centavos por cota e o fundo distribuiu então 74 centavos por cota. Então vamos seguir aqui no relatório. A gente verifica aqui em relação à liquidez no mercado, né, o volume de negociação no mercado. O fundo teve um aumento aqui em janeiro, né, volume de negociação diário. O fundo tem uma liquidez muito boa no mercado, né, então o volume médio diário foi de 4,7 milhões de reais. Teve alguns picos aqui, né, mas foram coisas pontuais. Que se você pegar o relatório de março, vai estar explicando o que é. R$ 91,00 foi o fechamento, aí o fundo está com valor patrimonial de 114,32, então está com um desconto bem interessante aí, né, para quem quer entrar no fundo, aumentar a posição igual eu estou fazendo. Bem interessante aí o valor de mercado. Liquidez do fundo, então como eu falei, o fundo tem um volume de negociação muito interessante, é uma liquidez muito boa, né, foi de 4,7 milhões a média diária em janeiro e o total foi de 103 milhões de reais de negociação. Giro de cotas foi de 4,2, foi mais de 1 milhão e 100 mil negociações de cotas negociadas nesse período. Então o giro de cotas foi de 4,2, né? Então é o cálculo que se faz em relação ao total de cotas que o fundo tem. Negociou 1 milhão e 100 mil cotas, dividido pelo total de cotas dá 4,2 de giro. A rentabilidade do fundo foi negativa, né? Então o fundo teve uma queda muito substancial no seu valor de mercado nesse período agora de janeiro. Ele estava sendo negociado, se eu não me engano, no final de dezembro ali em torno de 97, 98 reais. Então teve uma queda bem substancial aqui, né? O IFIX caiu 1,6%, né? Não caiu tanto por conta aí dos papéis, a maioria voltando a ter uma performance por conta da inflação positiva, então foi o que segurou um pouco mais aí o IFIX nesse período. Mais para baixo que a gente verifica a questão do portfólio, então o fundo atualmente tem 91% em imóveis, 7% em cotas de FIIs e 2% em aplicações financeiras. Dentro da tipologia dos contratos, 62% são contratos atípicos. Bom, mais para baixo a gente verifica que os locatários, o fundo tem uma
Relevância maior aqui, as receitas vindas com maior relevância vem do Via Varejo, 15%, depois da Leroy Merlin, são os dois com maior participação aí em relação à receita, né? Mais de um quarto da receita do fundo vem somente desses dois locatários. E o fundo tem outros locatários aí dentro da sua base, que a gente vai ver um pouquinho mais para baixo. O principal então é o comércio varejista, né? Que domina aí praticamente os segmentos da atuação dos inquilinos, né? Correção dos contratos IPCA o principal, 75%. 8% vai ser reajustado agora em janeiro, né, dos contratos. E o vencimento, 80% vence só a partir de 2025. Na evolução da vacância, o fundo segue aí com 6,8% de vacância, né, observada em dezembro, né, que teve uma redução mais significativa de 2022, né, no menor patamar de 2022. E a gente verifica que o fundo tem também na composição da área física, né, da área bruta locável, que domina é a Leroy Merlin com 14%. Dentro da diversificação regional, o fundo tem ali ativos em 7 estados, né? Um lá no Nordeste, 2 no Sul e 3 no Sudeste. Então o fundo tem maior participação, maior relevância em São Paulo, são 450 mil metros quadrados, quase 50% do portfólio está em São Paulo. E dentro do resumo, né, o overview aqui do portfólio, o fundo tem 17 condomínios logísticos, são 43 locatários, né, apesar de ter uma relevância maior em apenas 2, mas tem outros 41 locatários aí dentro do seu portfólio, né, além dos 2 Via Varejo e Leroy. São 146 módulos, 2 empreendimentos em construção, mais de 954 mil metros quadrados, se eu não me engano. Dos fundos que a gente acompanha aqui de logística, é o que tem maior área bruta locável, né, que depois das obras, inclusive, desses empreendimentos que estão em construção, deve ultrapassar aí mais de 1 milhão de metros quadrados. Vacância física atualmente 6,8%, financeira 5,9% e está com 0,1% de inadimplência. E aqui são os imóveis do fundo, né? O fundo detém aí, em sua maioria, 100% de participação dos imóveis, né? Na sua maioria, não são todos, mas o fundo detém aí 17 condomínios logísticos dentro do seu portfólio, mais 2 em construção, que é esse daqui, o especulativo extrema, né? Então aí segue a previsão de entrega do restante aí no segundo trimestre de 2023. É a previsão de entrega e obra de expansão do Leroy Cajamar, também com previsão agora de entrega em fevereiro, nesse mês então agora de fevereiro de 2023, né? Na verdade aqui o fundo vai ter obras de expansão com área construída total de 21 mil metros quadrados, já foram concluídas, né? E o fundo pretende já receber o primeiro aluguel agora em fevereiro. Dentro do detalhamento dos contratos, a gente verifica aqui, tá por região, né? Então, dentro do Sudeste, que tem a maioria dos contratos, né? O fundo tem ali uma pequena parte com vacância, né? São 3 imóveis que estão localizados no Sudeste que tem vacância, soma aí aproximadamente 8% de vacância dos imóveis, né, do Sudeste. Nos imóveis do Nordeste, a gente verifica aqui que tem uma vacância no cone multimodal, né, um imóvel só, 0,3% de vacância lá. E no Sul não tem, né, são 2 imóveis monousuários, o fundo não tem vacância também lá no Sul, nesses 2 imóveis. Aqui são os comunicados, né, que a gente comentou lá em cima, da Lojas Americanas, né, então o fundo segue aí recebendo o aluguel normalmente, né, desse condomínio Golgi Seropédica, localizado aqui no Rio de Janeiro, né. Então o fundo segue recebendo normalmente, o fundo não teve aí inadimplência por parte do aluguel da Lojas Americanas, né. E o fundo tem ali uma receita de aluguel que gira em torno aí de 5 centavos por cota, né. Então tem uma relevância significativa no resultado do fundo, tá? Então a gente vai ficar de olho, né? Quais são os desdobramentos aí dessa recuperação judicial da Americana. E aqui tem outro fato relevante, então vou deixar o relatório na descrição do vídeo para você baixar, fazer uma leitura aí mais detalhada, tá? Você ficar por dentro aí do que está acontecendo. E aqui são as obrigações que o fundo tem através
do fundo imobiliário, que ele tem ali 100% de participação, né, no NE Logistic, que é essa primeira dívida aqui, né, que o fundo tem. Então 100% de participação, 100% também da dívida, está em torno de 50 milhões do saldo devedor. E outros aqui de aquisições de outros fundos, de outros imóveis, né, somam aí em torno de 180 milhões de reais com vencimento só lá em 2036 e outro aqui em 2027. Inclusive esse último aqui está em carência, né? Então o fundo não está pagando aí as despesas, provavelmente despesas financeiras e amortizações desse CRI aí. Bom, então é isso aí, relatório gerencial do fundo XPLG11, fundo de logística. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com a gente se você é cotista do XPLG11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.